Vamos rezar pelo irmão, gente. Estendamos nossas mãos. Uma nova pregação é uma nova palavra e uma nova moção, gente. Aleluia! Começou tudo de novo. Pega nós, Jesus! Usa o nosso irmão, Senhor. Poderosamente, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem, recebe a tua força. Se usa o Senhor. Vem, Espírito Maria Santíssima, vem ser a companheira do Leandro e nossa nessa pregação. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que ele seja digno das promessas de Cristo. Santa Helena Guerra, rogai por nós! Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22. Evangelho de São Marcos, capítulo 21, versículos 21 e 22. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículos 21 e 22. Irmãos, nós vamos partilhar um pouco hoje, dando sequência nas pregações aí. O tema dessa pregação é como Simão de Cirene ajudaremos Cristo a carregar a sua cruz. Nós vamos falar um pouco sobre esta realidade de Simão Cirineu e vamos mergulhar um pouco dentro desta graça, desse mistério, amém? 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 Glória a Deus. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas, alguns irmãos e algumas irmãs bebendo bastante água lá, porque eu vi que muita gente desidratou aqui, amém? Fiquei muito feliz de ver vocês tomando água, glória a Deus, Deus abençoe muito. Para chorar tudo de novo agora, amém? Irmãos, nessa primeira pregação nós falamos sobre essa realidade, do evangelista São João, e falamos principalmente de 3 características principais que eu gostaria de ressaltar para ficar marcado na sua vida. Nós falamos sobre obediência, posicionamento, para que depois a gente possa contemplá-lo. Então, fica essas 3 revelações para nós nessa primeira pregação. Nessa segunda pregação, nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre sacrifício. E se tem algo, irmão, que precisa ficar cravado dentro dos nossos corações... Irmão, fala só para mim, senão eu vou ficar enrolando os irmãos aqui. E eu gostaria que você guardasse o que eu vou dizer para você. Eu partilhava com um irmão, no momento em que a gente estava descendo ali, algo que o Senhor trazia no nosso coração, e era já principalmente a base, o princípio, para que a gente pudesse iniciar essa pregação. Eu não sei se você já reparou na grandeza da nossa fé, a grandeza da nossa religião. Tudo o que nós fazemos diante do altar. Você já percebeu isso? Tudo que é feito dentro da nossa religiosidade, nós a sempre tratamos na perspectiva do altar. O batismo acontece na pia batismal, geralmente próximo ao altar. Primeira comunhão, crisma, tudo no altar. O casamento também acontece diante do altar. Por um pequeno detalhe, sabe por quê, irmão? Porque tudo para nós requer sacrifício. Sem sacrifício não existe vitória. Não existe a graça de Deus em nossas vidas.
Então, o altar, ele simboliza isso. Ele simboliza o sacrifício. Nessa segunda pregação agora, nessa última pregação no caso, nós vamos falar bastante sobre isso. E eu gostaria de te conduzir por um caminho que talvez você ainda não tenha tido essa percepção. Simão Cirineu é um dos personagens mais enigmáticos e impactantes dentro de todo o contexto do Evangelho. Eu gostaria que você redobrasse mesmo a sua atenção, que nada nem ninguém desviasse o seu foco, porque eu sei que você vai caminhar comigo, talvez por estradas que você ainda não tinha caminhado. Amém? Amém. Você encontrou comigo aí? Marcos 15, 21 e 22. Achou aí? Sim ou não? Amém? Vamos todos ficar de pé em sinal de reverência à palavra de Deus, porque assim nos diz o Senhor Deus hoje, nessa tarde. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no que ele levasse a cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Amados irmãos e irmãs, esta para nós é a palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus, amém? Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, dentro desse contexto, nós vamos ver a história, como eu disse a vocês, de um dos personagens mais impactantes dentro de todo o contexto do Evangelho. Por que se torna impactante? Porque antes de nós analisarmos tudo o que está acontecendo aqui, nós precisamos voltar na história para compreender todo esse mistério. A primeira coisa que fica como ensinamento para nós é que Simão Cirineu não é um nome. Na verdade, um nome com um sobrenome. Cirineu não é sobrenome. Cirineu significa a região, a origem da onde esse homem veio. No período de Jesus, o local da sua morada se chamava Cirene. Mas para que a gente entenda o que está acontecendo, nós precisamos voltar pelo menos 2000 anos atrás na história. Quantos anos eu disse? 2000. Quantos anos eu disse? 2000. 2000 anos atrás, Deus entrega nas mãos do rei Davi, o maior monarca que o povo hebreu já viu. Deus entrega em suas mãos as plantas da construção do templo. Mas Deus também dá uma ordem para Davi dizendo: tem muito sangue na sua mão, você não vai edificar esse templo. Guarda essas dimensões dessas plantas, eu quero que o teu filho faça essa construção. Nós sabemos que Davi peca com uma mulher chamada Betseba, e o primeiro filho Deus retira da vida dele como castigo e punição pelo pecado que ele cometeu. O segundo filho com essa mulher que Davi mais amou se chamava Salomão, um dos homens mais sábios de todo o período. Apesar, irmão, de eu acreditar, essa é uma opinião minha, particular minha, Salomão não tinha sabedoria. A sabedoria vinha sobre ele. Naquele período, o Espírito Santo era derramado como conta-gota. Por isso, todas as vezes que Salomão se colocava na presença de Deus, junto com a constituição dos seus homens, Deus enviava sabedoria sobre ele. A notícia se espalhou, irmão, a tal ponto de uma mulher, de uma rainha, de uma terra distante, de um continente africano, vem visitá-lo para conhecer e disputar com ele toda a sabedoria. Nós chamamos essa rainha de a rainha de Sabá. Naquele período, no período de Davi e Salomão, essa mesma região, esse mesmo continente, do qual nós chamamos de Cirene, se chamava Sabá naquele período. Essa mulher vem com toda uma caravana e se coloca diante do rei. Ali, na troca de informações, eles disputam o conteúdo de sabedoria entre eles. A rainha, quando retorna com sua caravana novamente para a África, presta bem atenção, ela não volta apenas com conhecimento, especiarias e produtos daquela terra. Segundo alguns historiadores, ela traz no ventre o fruto de um relacionamento com aquele homem. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você marque muito bem essa informação. No ano de 1978, a ONU declara a maior constituição judaica fora do continente judeu, sendo o continente africano. Mais específico, as terras da Etiópia. Para nós hoje,
Etiópia. Para o tempo de Jesus, Cirene. Para a época de Salomão, Sabá. O mesmo continente. Essa mulher, quando volta, trazendo todo esse conhecimento, traz não apenas no seu ventre o fruto do relacionamento, mas ela traz a primeira religião monoteísta para aquela região. O continente africano, marcado por adorações a deuses pagãos, ocultismo e tantas outras coisas, agora vai se submeter à presença de um Deus único e verdadeiro, que age com poder na vida daqueles que nele creem. A partir desse instante, Deus agora vai começar a operar na vida daquele povo. Mas entenda uma coisa, a partir do momento em que as tribos se separam, era necessário que uma vez por ano, presta bem atenção, uma vez por ano, todos os judeus espalhados por todos os continentes fossem a Jerusalém para acompanhar o sacrifício vivo do Cordeiro. Essas festas, irmão, eram divididas em 3 partes. A mais importante era a festa da Páscoa, onde todos se reuniam para ver o sacrifício do Cordeiro. Esse homem, por sua vez, recebe de uma geração após outra geração todo o conhecimento desse Deus único e verdadeiro. Mas entenda uma coisa, irmão, em nome de Jesus. A distância entre a África e Jerusalém dá de aproximadamente 1.500 quilômetros. Uma viagem que duraria aproximadamente 3 ou 4 meses a pé para ser percorrida em um todo. Simão se prepara para ir contemplar o sacrifício vivo do Cordeiro. Se você está ligado na pregação, você vai entender. 1/4 de um ano, 1/3, desculpem, do ano da vida desse homem era totalmente dedicada a ir a Jerusalém para contemplar o sacrifício vivo do Cordeiro. A fé desse homem, entendo o que eu estou pregando, movia não apenas o teu coração, mas o coração de toda a sua família. Sua esposa e seus filhos precisavam também interagir com ele na construção desse sonho. Esse sonho, irmão, se constituía de apenas uma maneira: entrar dentro do templo, ver o sacrifício do Cordeiro e, se possível fosse, receber uma gota do sangue sobre a sua veste. Todo judeu que se prezava gostava de entrar dentro daquele ambiente para contemplar o sacrifício. Mas mais do que isso, se uma gota do sangue tocasse a sua veste, era sinal de que Deus havia abençoado a sua casa e a sua família. Um ano de bênçãos e graças se instauraria sobre aquela família. A expectativa gerada dentro de casa e além dos princípios morais e éticos daquele homem. Era uma questão de fé, não de moralidade, irmão. Era uma questão de posicionamento. Lembra da primeira pregação? Sim ou não? Era uma questão de posicionamento, mas mais do que isso, era uma questão de obediência. Uma vez que você recebe, impossível é você abrir mão daquilo que Deus determinou como bênção para a sua vida. Esse homem agora tem apenas um foco: ir até Jerusalém, ver o sacrifício e trazer a bênção para a sua família. A esposa, os filhos se preparam. E agora, nesse momento, a peregrinação acontece. Esse homem sai do continente africano, aproximadamente 45 dias, 60 dias de caminhada, fazendo pausas e dormindo em lugares perigosos. Atravessava 2 desertos. Esse homem tem apenas um motivo: trazer a bênção para sua família. Repete junto comigo, irmão. Trazer a bênção para a sua família. Esse era o objetivo desse homem. O momento em que ele chega em Jerusalém, a palavra diz, irmão, que 4 portas davam acesso ao templo principal. Uma nós conhecemos, que era a porta Formosa, onde aquele paralítico estava sentado por 38 anos, quando Pedro e João sobem para o templo. A segunda porta também nós conhecemos, que é a porta de Damasco, ali onde Estevão seria apedrejado futuramente. E a porta por onde Jesus entrou para curar o paralítico também, que por muito tempo estava ali assentado. Essa porta dava acesso, irmão, justamente para o lugar aonde Simão entraria. No momento em que ele chega em Jerusalém, na sua bagagem de mão, presta atenção, ele não trazia apenas trocas de vestes, trocas de sandálias. Ele trazia também uma veste chamada veste de justiça. Uma veste branca feita de um único fio, de cima até embaixo, sem mancha, sem defeito, sem rasgo nenhum.
Com essa veste, ele tinha acesso total ao templo para ver o sacrifício. Mais do que essa veste, ele trazia dentro da bolsa a esperança toda de uma família. No momento em que ele chega em Jerusalém, 2 meses, irmão, de viagem até chegar lá, exausto da viagem, cansado, ele olha para o céu, irmão, presta bem atenção. Ele olha para o céu, ele vê o sol, ele diz: dá tempo de eu contemplar o sacrifício. Ele chega naquela porta de Damasco, porta das ovelhas, passa por ela. No momento em que ele entra, ele deixa a mala num canto, os olhos cheios de lágrimas, porque conseguiu contemplar a peregrinação. A bênção está próxima. O milagre está próximo. Ele para, abre a mala, retira a veste branca, alva como a neve, coloca por cima da vestimenta. Nesse momento, ele já vem enxugando as lágrimas, olhando para o céu e dizendo: dá tempo de eu ver o sacrifício. Você que já foi para Jerusalém tantas vezes quanto eu já fui, só em sonho, porque é muito caro, né, irmão? Existe uma promessa sobre a minha vida que Deus não me tira dessa terra enquanto meu pé não pisar lá. Eu estendo essa promessa sobre a vida de todos os irmãos aqui, amém? Nós vamos peregrinar junto em nome de Jesus, amém? Amém? O tanto que eu, Rivelino, Osvaldo, Alain, os irmãos estão estudando, nós vamos andar lá sem guia, amém? Nós vamos andar sem guia. Quando quando Simão entra por essa porta estreita, ela dá num local conhecido como a primeira esquina, de um lugar muito pequeno, estreito, que nós conhecemos como Via Dolorosa. Dentro desse ambiente hoje residem 3 classes de pessoas. Árabes, judeus e muçulmanos tomaram conta desse ambiente. Um lugar pequeno, estreito, com aproximadamente 50 metros da fortaleza Antônia, onde Jesus foi açoitado, até o Gólgota, onde ele vai ser crucificado. Essa porta dá acesso à primeira esquina. A segunda esquina nós chamamos de esquina da ressurreição. Ali Maria Madalena vai encontrar com Jesus no 3º dia, dizendo que a morte não conseguiu segurar ele dentro do túmulo. No momento em que Simão entra naquele ambiente, ele vê um burburinho que vem vindo ao longe da fortaleza Antônia. Olhando para aquele burburinho, ele escuta palavras de maldição sendo desferidas a um condenado. Sem entender o que está acontecendo, ele continua olhando para o sol dizendo: vai dar tempo de eu ver o sacrifício. No momento em que ele entra, segurando a bagagem na mão, vestido de linho fino, veste de justiça, ele olha para cima e vê uma turba, uma multidão, gritando palavras de maldição. Quando seus olhos conseguem centrar no que está acontecendo, presta atenção, ele vê 8 lanças da guarda pretoriana, 4 de cada lado, subindo e descendo com o movimento dos passos. No meio das lanças, ele vê a ponta de uma cruz, subindo e descendo com o movimento. A multidão em fúria, querendo torturar o condenado. Conforme a multidão vem se aproximando, Simão teme que a sua veste possa se sujar. Ele sabia, qualquer mancha, qualquer defeito, eu não consigo ver o sacrifício. O sacrifício, irmão, acontecia da seguinte maneira: os homens tinham privilégio ao pátio principal. As mulheres ficavam do lado de fora. Assim que os homens entravam, 2 ajudantes do sacerdote ficavam cada um do lado da porta, observando os homens que entravam. Se algum deles estivesse sujo, manchado, era retirado do sacrifício. Quando eles entravam lá dentro, num espaço um pouco maior do que esse, os homens se acotovelavam lá dentro para ver o sacrifício. No momento do sacrifício, presta bem atenção, o sacerdote pegava um cordeiro. Eu disse um? Cordeiro. Pegava esse cordeiro, amarrava suas patas, o seu pescoço era colocado para frente do seu braço. O sacerdote fechava a mão esquerda, presta atenção, e colocava nessa posição nas suas costas. Assim que a mão estava fixada, o cordeiro era colocado com as patas para trás, a cabeça para frente, debaixo do braço dele. Ele ficava no lugar preparado, longe do altar. No momento em que o sacrifício estava pronto, esse homem entrava, dando tranco no pescoço do animal, nesse movimento.
vinha fazendo isso até chegar no altar, por um pequeno detalhe. A cada tranco que ele dava, se o animal gritasse, berrasse ou quisesse morder, não era cordeiro, era cabrito. E se fosse cabrito, não estava pronto para o sacrifício. Agora eu quero que você entenda o mistério. Sabe por que a vida te dá tranco? Para ver se diante das dificuldades você grita, esperneia, quer morder as pessoas, quer dar tapa na orelha, quer xingar. Deixa eu perguntar para você agora, se todas as adversidades da sua vida forem movidas pelas euforias das sensações do momento na sua história, você é cabrito, você não é cordeiro, não está pronto para o sacrifício. Achei que você ia falar assim agora, ai, aleluia, essa foi para mim, ai, aleluia. Faz com cara de dor assim, faz com cara de assim, ai, aleluia. Irmão, o sacerdote entrava dando tranco no pescoço do animal. Se fosse pronto para o sacrifício, ele só chorava. E aqui Jesus está mandando entregar para alguém. Lágrimas não são sinal de fraqueza. Lágrimas são sinais de que você foi forte por tempo demais. E se tem um lugar onde as nossas lágrimas fazem sentido, esse lugar é no altar, irmão. Nenhuma das nossas lágrimas se perde ao longo do nosso caminho, quando nós sabemos o lugar certo para derramá-las. Assim que o animal chorava, o sacerdote sabia que estava pronto. Com um movimento, com um movimento, ele colocava o animal no altar. Embaixo, os homens se acotovelavam em silêncio, maior do que esse, para observar o sacrifício. Quando o animal estava em cima, o sacerdote pegava um cutelo, colocava o cabo no pescoço do animal e com um movimento cortava a jugular dele. Quando o sangue começava a espirrar, o sacerdote pegava ele pelas patas traseiras com a mão esquerda. Porque para o sacerdote a mão esquerda significa justiça e a mão direita, bênção. Você que costuma orar pelas pessoas, nunca ore com a mão esquerda sobre elas, amém? Você está pedindo o juízo de Deus sobre a vida dela. Amém? Vai com a mão direita, viu, irmão? Para abençoar o irmão. Agora, se você tiver uma birra com o irmão, você põe as duas, amém? Se você tiver uma birra com o irmão, você já abençoa, mas pede justiça também, amém? Pede juízo. Misericórdia. Irmão, depois você corta isso aí, corta isso aí depois. Senão depois não passa. Irmão, assim que o animal sangrava, ele pegava pela pata traseira com a mão esquerda. Com 7 giros, ele dava em cima do altar, simbolizando a perfeição de Deus. O círculo significa unidade, sem fim e sem começo. A unidade na perfeição de Deus. Assim que o sangue parava de escorrer, o ajudante vinha, retirava o animal para ser queimado num outro altar. Levíticos 1, 2 e 3. Lição de casa para você, amém? Tudo que você precisa saber sobre sacrifício, você vai aprender em Levíticos 1, 2 e 3. Holocaustos, ofertas, sacrifício pacífico. Amém? Quando eu voltar aqui ano que vem, eu prego sobre esses 3, amém? Glória a Deus. Então eu já estou garantindo minha volta, Geisa, marca aí. Em nome de Jesus. Irmão, quando o sangue estava sobre o altar, presta atenção. O sacerdote já não podia tocar mais o sangue, porque a sua mão iria contaminar o sacrifício. Então o sacerdote pegava uma bucha, uma esponja, sabe aquela bucha que a gente usa para tomar banho? Essa bucha nessa época tinha um nome, chamava isopo, Salmo 90 para você. Salmo 90 fala sobre esse isopo. Esse isopo, essa bucha, tem um poder de absorção muito grande. O sacerdote, então, presta atenção, se agachava, pegava essa bucha, apertava na mão o máximo que ele podia. Quando a bucha estava toda comprimida, ele colocava ela em cima do sangue e tirava a mão. A bucha absorvia o sangue. Quando a bucha absorvia o sangue, aleluia, irmão. Eita glória. O sacerdote vinha com um pedaço de madeira. Fincava naquela bucha, porque não podia tocar mais. No momento em que ele enfiava, aleluia, irmão. Tá pegando o mistério, não? No momento em que ele enfiava aquele pedaço de madeira na bucha, ele levantava. Quando ele levantava, o sangue da bucha tinha que escorrer na madeira. Está entendendo o mistério? Se não escorresse na madeira, não tinha aceitação de Deus.
Os homens embaixo, em silêncio, observando o sacrifício em cima. Quando a bucha escorria na madeira, o sacerdote, em lágrimas, se retirava do altar. Chegava diante do povo e fazia: Embaixo, os homens se acotovelavam para que uma gota de sangue de cima, caísse na veste branca de justiça. Sinal de que Deus havia abençoado aquela família. Simão tinha tudo gravado na mente. Ele olha para o sol e diz: vai dar tempo. Vou ver o sacrifício. Vou entrar para contemplar o sangue do cordeiro na minha veste. No momento em que ele entra na via dolorosa, a turba vem descendo, gritando palavras de maldição, gritando palavras de blasfêmia contra o condenado. Simão olha para a veste dele e diz: se manchar, se rasgar, eu não entro para ver o sacrifício. Simão encosta na parede, irmão, na primeira esquina, e fica rezando para a multidão passar. O condenado vem, uma chaga só, de cima até embaixo. A guarda pretoriana escoltando. O general romano, com uma corda amarrada no pescoço dele, vinha trazendo ele no meio da multidão. A acusação no peito dele, escrita em 3 idiomas: grego, a língua cultural; romano, a língua do império; e hebraico, a língua do povo. Em letras garrafais, a acusação: Yeshua et Nazaré, Meler in Hudim. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Carregando a sua sentença no ombro, ele vinha arrastando a cruz, um jovem galileu de aproximadamente 33 anos. Sozinho, no meio da multidão, ele vem sendo puxado pelo general. A guarda pretoriana escoltando para que os homens não pisassem, não batessem, não cuspissem nele. Pela 3ª vez, ele cai naquela esquina pelo peso da cruz. No momento em que ele cai, o general olha nos olhos dele, puxando a corda e diz: levanta! Levanta! Cansado, irmão. Fome, sede, frio, sono, não dormiu a noite inteira. Ele olha para o general pedindo pela misericórdia. A multidão vindo para cima, os soldados segurando. O general olha para o meio da multidão e fala: preciso pegar alguém para ajudar. Vem comigo para você entender esse mistério. Se você está ligado na pregação, eu disse para você que Simão vinha da onde, irmão? Da onde? Das terras de Sabá. Naquele momento, Cirene, para nós hoje, Etiópia. Se você está ligado nessa informação, ele vem do continente. Com toda a possibilidade do mundo, esse homem era negro. Negro. Vestido de branco. Se destacava no meio da multidão. O general olha para todos os lados, vê um negão vestido de branco para ver o sacrifício. O general olha para ele e diz: você, vem aqui e ajuda ele. Simão olha para o sol e diz: não dá tempo, eu tenho que ver o sacrifício. O general já põe a mão no cabo da espada e fala: se você não vir, eu mato você. Ele olha e fala: eu não tenho nada a ver com esse homem, eu não conheço. O general já vai puxando a espada e fala: se você não vir, eu mato você. A palavra diz, irmão, que naquele momento Simão se agacha, olha nos olhos do condenado. É o olhar do desespero se encontrando com o olhar da misericórdia de Jesus, irmão. O olhar da aflição com o olhar da misericórdia. Entenda o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Enquanto nós olharmos para a pessoa com olhos religiosos, a gente nunca vai estender a mão para ninguém. Mas quando a gente começar a olhar as pessoas com olhos de salvos, a gente vai parar de apontar e vai começar a estender. Simão está saindo de uma religiosidade que o prendia a um rito que nunca salvou ninguém. Está inserindo ele num ambiente de salvação. O general olhou para ele e falou: vem, ajuda. Simão se agacha.
aleluia, irmão, por cima da cruz, ele segura as vestes de Jesus, olha nos olhos dele e diz: força, levanta. Jesus coloca a mão direita na parede, a mão esquerda nos ombros de Simão, a cruz no centro, e com o impulso do corpo ele vai levantando, Simão olhando para ele dizendo: levanta, levanta, falta poucos metros, levanta, levanta. O condenado vai se levantando sem tirar os olhos dele. Ei, pega o que eu vou te dizer. Jesus nunca vai te olhar de uma condição adversa que você está. Se você estiver de joelho, ele se ajoelha para continuar olhando para você. Jesus olha nos olhos dele, não tira os olhos, e vai levantando. A dor é imensa. Simão continua olhando para ele dizendo: vamos, falta poucos metros, eu te ajudo até lá. Simão segurando Jesus, o peso da cruz no meio. Eles arrastaram a cruz, Simão olhando para o céu dizendo: o sacrifício, o sacrifício. Quando chegaram no pé do Gólgota, o general olha e diz: sobe com ele, leva ele até lá em cima. Simão olhando para o sol, levando Jesus, os olhos de Jesus fixos nele. Quando chegou lá em cima, irmão, eu imagino a cruz descendo e Simão ajudando Jesus a deitar na cruz. Simão olha para ele e diz assim: eu posso ir com você até aqui. Naquele momento ele olha para o sol, o sacrifício já está acontecendo. Quando ele pensa em descer, ele olha para a veste dele, toda suja de sangue. As lágrimas começam a descer, ele diz: perdi a bênção, desgracei a minha família, envergonhei meus filhos, envergonhei minha esposa, e agora eu preciso voltar para casa. Ele vê o soldado dizendo: ei, quem é o pai do condenado? A multidão lá embaixo se exprimindo. Alguém grita: ele não tem pai. O general olha para ele e diz: quem vai subir para te ver morrer? Jesus olha e diz assim: aquele que esteve comigo até o fim foi fiel. Eu quero João comigo. O general diz: quem é João? O menino levanta a mão e diz: sou eu. O general fala: pode subir para ver o condenado. Cadê sua mãe? Ele olha e diz assim: minha mãe é Maria. O general diz: quem é Maria, mãe do condenado? Ela levanta a mão e ele diz: pode subir para ver ele morrer. Quem mais você quer que suba para te ver morrer? Ele falou: minha tia que esteve comigo desde o começo, Maria de Cleofas. Ele olha e diz: quem é Maria de Cleofas? Ela levanta a mão e ele diz: você pode subir para ver. Quem mais você quer que veja você morrer? Simão Cirineu descendo. Jesus olha e diz assim: aquela quem muito eu amei, porque muito a perdoei. Maria Madalena. O soldado diz: quem é Maria Madalena? Ela levanta a mão e ele diz: sobe para ver ele morrer. Simão passa pela multidão, olhando o condenado que vai ser levantado na cruz. Vestes sujas. Chega no mesmo lugar da via dolorosa. Pega sua bolsa, tira sua veste, dobra 2 meses para voltar para casa. Na data prevista, presta atenção que eu estou terminando. A família dele esperando ele chegar. Festa dentro da casa, mesa posta. Os filhos esperando o retorno do pai. Quando Simão aponta no caminho, o filho grita: mãe, o pai voltou. A mãe já prepara os pratos na mesa, acende as velas e diz: hoje é festa, Deus abençoou a nossa casa. Quando Simão chega na porta de casa, os filhos vêm correndo abraçados. Com lágrima nos olhos, ele entra, triste. A mulher olha para o semblante dele e diz o que aconteceu. Com lágrima nos olhos, ele diz: eu não vi o sacrifício. Desgracei a nossa família. Amaldiçoei nossa casa. A esposa vai se sentando, olhando nos olhos dele, dizendo: como que você não viu? Ele fala: eu cheguei em Jerusalém. E no momento em que eu cheguei, um condenado estava descendo. Qual era a acusação dele? Conforme ele vai contando: Alexandre, o filho mais velho de Simão, começa a derramar lágrimas. Não sei se você sabia dessa informação,
Mas existe uma festa judaica chamada Bar Mitzvah, conhecida como filho da lei. A criança, quando atinge a sua fase de maioridade, entre 12 e 14 anos, precisa passar por um julgamento de 70 juízes, que nós chamamos de Sinédrio. Os juízes vão fazer perguntas todas sobre a Torá, o livro sagrado do judeu. O jovem tem que responder tudo corretamente, acentuação, tudo certinho. Se ele responder tudo certinho, presta atenção. O sumo sacerdote vem, põe a mão no ombro dele e diz: você está pronto para ser mestre em Israel. Pode vir estudar. Se você errasse alguma vírgula, alguma acentuação, alguma palavra, o sacerdote estendia a mão para você e dizia: volta para casa, constitui família, você não serve para ser mestre. Alexandre passou por isso. E segundo alguns historiadores, ele foi reprovado. O sacerdote estendeu a mão para ele e disse: volta para casa, constitui família, você não serve para ser mestre. Mas ele estudou, ele conhecia, ele sabia. No momento em que o pai começa a contar tudo o que viveu, Alexandre lembra de todas as histórias que tinham vivido dentro do estudo que fez para o Bar Mitzvah. Correndo no quarto, ele pega o livro sagrado dos judeus e volta, senta na mesa. O pai começa a dizer: ele era um homem de 33 anos. A sua condenação foi por amar demais todos aqueles que estavam lá. Pregava só sobre o amor, dizia ser filho de Deus, mas mais do que isso, ensinava sobre o reino para todos aqueles que quisessem ouvir. A sua acusação estava no peito, a sua sentença sobre os ombros. Ele caiu diante dos meus pés, se levantou, apoiando a mão na parede, que por sinal está lá até os dias de hoje, irmão, a marca da mão de Jesus cravada na pedra. Com sua mão esquerda, colocou sobre o meu ombro e me colocou de pé. Nesse momento, Alexandre, em lágrimas, olha para o pai e disse: pai, você foi para ver o sacrifício de um cordeiro que nunca salvou ninguém, mas você se encontrou com o verdadeiro sacrifício, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Pai, você foi para buscar uma gota de sangue de um animal e voltou para casa lavado e remido no sangue do cordeiro. Deus, pai, Deus não vai abençoar a nossa casa por um ano. Deus vai abençoar a nossa família por toda a eternidade. Ei, irmão, eu quero te dizer que talvez você saiu da tua casa para vir para esse retiro na expectativa de que apenas uma gota de sangue fosse derramado sobre a sua veste, para que a bênção se estendesse para quem está esperando você voltar. Deus manda dizer: hoje não tem uma gota de sangue, hoje tem rios de misericórdia sendo derramados sobre esse lugar. Aleluia! Eu sei que a sua peregrinação não começou nessa semana. Eu sei que a sua peregrinação começou quando o convite desse retiro foi disseminado nos grupos de oração. Desde lá você tem se preparado. Desde lá você tem buscado. E talvez, irmão, o fato de você ter vindo aqui não seja para você. Deus coloca no meu coração que muitos estão aqui buscando pela família que está esperando você voltar. Você é a resposta para essa família. Você saiu da tua casa na expectativa de dizer: estou indo buscar. Mas não é só para mim, é pelos meus que estão aqui. E talvez ao chegar na tua casa, quem esteja te esperando não olhe para você na mesma perspectiva que a sua. Talvez você chegue cheio de testemunho para contar. Vão olhar para você e vão dizer: não tem tempo, porque tem casa para limpar, tem roupa para lavar, tem comida para fazer. Talvez vão olhar para você e vão dizer: eu estou cansado dessa conversa de retiro. Eu estou cansado com esse negócio de você sair e me deixar. Mal sabem que nós estamos lutando não apenas por nós lutamos pela nossa família. Lutamos pela nossa casa. Mesmo que preciso for caminhar sozinho, pelo tempo que for, nós vamos entrar para contemplar o sacrifício vivo do Cordeiro, irmão. Hoje nós não estamos lutando para uma gota de sangue de animal que nunca salvou ninguém.
Hoje nós estamos entrando na presença de Deus, pelo Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, que vai lavar as nossas vestes de justiça. Nós vamos voltar para nossa casa e vamos dizer: hoje tem festa aqui, porque eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu convido você a ficar de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Que nessa tarde, irmão, todo o sacrifício que nós travamos nesse final de semana possa ser recompensado diante do altar do Senhor. Que nós possamos entrar num lugar, irmão, onde nós nunca entramos. E dentro desse ambiente que nós possamos ver não apenas um animal deitado no altar, mas que nós possamos ver o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. São exatamente, irmão, 3:30. Nós já entramos na hora da misericórdia. E eu tenho a plena convicção de que lá no céu, naquele altar que ainda existe de pé, mais uma vez o Cordeiro está sendo imolado para que a sua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas. O inferno, irmão, tem se levantado para tentar nos destruir, para olhar para mim e para você e dizer: ei, abandona esse casamento. Não tem mais jeito, abandona teus filhos, o vício levou, a droga levou, não tem mais o que fazer. Talvez pessoas que têm o mesmo sangue que o nosso olharam para mim e para você e já disseram: esse casamento é frustrado, não adianta insistir, não adianta lutar. Eu quero te dizer que se você veio até aqui, é porque o Senhor disse: o que eu uni no céu, homem nenhum separa na terra. Eu vou derramar da minha graça sobre esse ambiente, eu vou derramar da minha unção sobre esse lugar. Meu irmão, se prepara para vestir as vestes de justiça. Nós vamos entrar para sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Se você pode agora nesse momento, se tem alguém da tua família do teu lado aí, garra na mão dele, garra na mão dela aí. Se você está sozinho, põe a mão no teu coração. Lembra de quem ficou na tua casa esperando você voltar. Lembra de quem ficou esperando você voltar. Eu sei que você está correndo por alguém. Eu sei que você está lutando por alguém. Eu sei que você está chorando por alguém. Talvez você chegou até aqui e falou: Senhor, eu preciso apenas de uma gota. Talvez você chegou aqui e disse: Senhor, eu preciso apenas de uma gota. Deus está dizendo para você: o céu está aberto. O céu está aberto. Vou me esvaziar por completo novamente, para que o sangue da misericórdia te lave. Se prepara para voltar para a tua casa, mas se prepara para voltar lavado e remido no sangue do Cordeiro. Feche teus olhos. Escuta essa canção. Deixa Deus falar no mais íntimo do teu ser, em nome de Jesus. Eu olho pra ti, Jesus, ergo as minhas mãos, elevo a minha voz. Aleluia. E canto o meu louvor. Eu sei que está difícil para você. Eu olho pra ti, Jesus. Eu sei que está complicado para você continuar. Mas entenda que do outro lado da cruz está Jesus. Olha nos olhos dele. Se tiver pesado a cruz para você, olha do outro lado. Diante do rei eu Ele me tá lá. encontro agora. Ele está lá. Vejo tua Aleluia. majestade, tua glória. Clama por a ele. tua misericórdia Chama por ele. não tem fim. O Senhor está aqui.